Oi, gente. Então, já estamos em dezembro e vim comentar as leituras feitas em novembro de 2024, que foi uma pilhazinha até significativa, foi um mês bem produtivo. Então, vamos lá para a gente não se alongar tanto. Eu comecei o mês lendo Deslocamentos do Feminino, da Maria Rita Kell. Ele tem como subtítulo A Mulher Freudiana na Passagem para a Modernidade, e foi um livro que eu adorei. Inicialmente, a gente se debruça sobre ele para pensar um pouco as questões mesmo da construção do feminino, mas ela faz uma análise bem aprofundada sobre o caso do livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert, para pensar como essa mulher da modernidade é uma mulher insatisfeita com esse lugar, dessa mulher resignada, que lê na literatura sobre grandes aventuras, sobre grandes amores, grandes romances, e na realidade ela é convocada a assumir um lugar de uma mulher dona do lar, de uma mulher que vive em função do marido, e de como esse deslocamento desse lugar da mulher vai se construindo a partir dessa inquietação até chegar às histéricas do Freud, com o corpo sendo o que sinaliza esse mal-estar e essa insatisfação de ocupar esse lugar. Então, bem interessante, a Maria Rita Kell se debruça sobre os textos do Freud, onde ele pensa o feminino, né? Então, existem alguns textos que são base para isso, como a feminilidade. Existem dois. A feminilidade eu sei que é um texto de 31 e um de 33, onde Freud se debruça especificamente sobre a sexualidade feminina. Então, indico esses textos para um aprofundamento maior disso no Freud, mas ela explora o Lacan também para pensar a posição da mulher na tábua da sexuação. Então, todas essas discussões são feitas pela Maria Rita Kell, e ela faz esse link aí com a literatura que é bem interessante. E aí, depois, eu li o manuscrito do livro do Douglas, que é As Cartas que Te Escrevi e Nunca Te Enviei, ou o Livro dos Assombros, que foi um livro que ele publicou agora, recentemente, e está lá disponível na Amazon. Depois vai sair, vai ter um lançamento físico desse livro, mas ele me mandou o manuscrito que eu li e comentei com ele. Já comentei bastante sobre ele aqui nos livros que eu estava lendo em setembro, em outubro, porque aí eu tô comentando hoje os de novembro lidos. Não, pera. Eu comecei a lê-lo e terminei no próprio novembro. É isso, né? Então eu tô comentando ele como um lido de novembro. E aí é isso. O Douglas, é o primeiro livro do Douglas, onde ele compartilha com a gente poemas, cartas, crônicas, especialmente sobre relacionamentos. E sobre o amor, na verdade, né? Nem sobre relacionamento, mas ele traz muito sobre relacionamento, né? Sobre de afetos e de uma certa pulsão de morte que está relacionada também com esses relacionamentos e com essas vivências amorosas. O Douglas, ele se desvela aqui pra gente, mostrando os sentimentos dele mais íntimos, que muitas vezes estão atravessados mesmo por um desejo suicida, que é bem típico de uma juventude, de uma adolescência e de um prolongamento aí para o início de juventude. E aí, nesse sentido, o texto dele faz esse recorte específico de um momento da vida dele mais juvenil. Enfim, como eu disse para ele, eu disse também no vídeo, eu tenho a sensação de que ele vai voltar em outro momento, se ele continuar escrevendo, e eu espero que sim, em que ele vai falar disso de uma forma mais condizente com a idade mais adulta, né? Aqui, nesses poemas, a forma como ele implica o seu sentimento é de uma forma tão intensa, que diz disso, assim, né? De algo que ainda vai se assentar, né? Como se ele tivesse de fato compartilhando, conforme ele vai vivenciando. Isso faz com que as coisas estejam um pouco cruas e um pouco ainda desveladas demais. E acho que depois ele vai conseguir desenvolver isso de outras formas. E aí vão vir outras poesias e outros poemas, enfim, de outros momentos. Mas esse é condizente com esse momento, né? Ele foi escrito em uns 4 anos. Douglas é novo, então, de fato, ele é bem jovem. Mas ele escreve bem e os textos dele são muito fáceis de ler, embora tenha alguns que são mais
não é nem mais complexos no sentido de dificuldade da gente entender, mas mais complexo mesmo, de sentimentos mais complexos e que ele desenvolve de uma forma mais elaborada. Enfim, então tem alguns poemas que são bem mais elaborados, tem outros que são menos, mas eu diria que é um ótimo livro de estreia, e que faz com que a gente espere outras coisas dele no futuro e de forma positiva e com boas expectativas. Então, Douglas, parabéns pelo seu livro de estreia, que eu tô doido para ver o físico, que ele tá com um projeto gráfico bem legal. Depois eu li Notas sobre o Luto, da Chimamanda, esse livro curtinho, onde a Chimamanda compartilha com a gente a experiência de luto dela em relação à perda do pai. E a Chimamanda a gente já conhece, sabe que é uma escritora talentosíssima, uma escritora nigeriana. Inclusive, estou com saudades de ler um pouco dos romances dela, mas aqui, de fato, é um pouco dela falando sobre o sentimento específico do luto em relação à perda desse pai. E, claro, como ela escreve bem, ela vai transformar isso em um texto agradável literariamente de ser lido, né? Embora o tema seja um pouco mais profundo, ele diz de uma possível identificação da gente que vivencia esses lutos e ela perde o pai na época da pandemia, então tem muito aqui que a gente consegue se identificar. Aí para o desafio dos 12 livros para 2024, do mês de novembro, eu separei o livro das criaturas de Harry Potter. Gente, esse é um livro capa dura, ele é bem luxuoso e bem ilustrado. Ele traz as criaturas que aparecem nos filmes de Harry Potter, tanto os desenhos, os projetos iniciais para o filme, quanto imagens do filme, né, deles, como eles foram reproduzidos e tal. E aí aqui ela... Gente, eu acho que ela realmente contempla todos. A escritora, eu acho que é uma mulher, mas eu não tenho certeza. Jodie Heverson, não sei se dá pra ler aí. Não tem foto, não tem nada muito falando sobre. Mas, bom, o livro traz muito completamente, assim, tipo, quer dizer que ele é muito completo em trazer todas as criaturas que aparecem nos filmes. Aí ele mostra que onde ele aparece pela primeira vez no filme, em que filme ele volta, onde ele aparece no livro, como é que ele é descrito nos livros, mas ele foca mesmo nos filmes, né? Assim, porque o filme se inspira nos livros. Então ele é bem completinho e ele é muito prazeroso de ler. Ele é meio enciclopédico, e aí você lê sobre... E ele divide em categorias, né? Os dragões, os bichos de água e por aí vai. E aí você começa a ler e é viciante, assim, porque dá vontade de você saber sobre todos os bichos e tudo sobre eles, e o livro é bem completinho. Então foi uma experiência bem legal, e agora eu fiquei com vontade de ter os outros livros, né? Não sei se é uma coleção, mas existem outros, né? De outras coisas relacionadas com os filmes de Harry Potter. E depois eu li Amor, Festa, Devoção, A Rainha Pombagira Sete Encruzilhadas, do Jean Souza dos Anjos, que escreveu esse texto na sua tese, na sua dissertação de mestrado em antropologia. Então é um trabalho antropológico em que o Jean se debruça sobre as festividades relacionadas com a pombagira, e aí ele frequenta a cabana do negro velho, do preto velho, se eu não estou enganado, e aí ele vai se debruçar sobre essa festa especificamente que ele acompanha. Aí ele vai para as festividades, mas ele mostra para a gente um trabalho mesmo de imersão no campo, e de uma pesquisa que ela também é afetiva, né? Eu falei lá na minha resenha escrita que o grande mérito do Jean nesse livro é de ele conseguir ter um desenvolvimento acadêmico mesmo, no sentido de um texto acadêmico, ele não foge disso, mas ele implica muito uma construção afetiva também dele dentro desse campo, né? Então é muito interessante ver como o Jean consegue deixar muito demarcado isso, né, de que apesar de ser uma pesquisa onde ele está lá como pesquisador, ele também é atravessado pelos afetos que são implicados ali na presença dele no próprio campo, né? A própria presença dele interfere no objeto de pesquisa. E aí o livro também é muito ilustrado com as próprias fotos que o Jean tira dessas festividades. Então é um livro riquíssimo, é um documento que conta sobre essa religião. Ele fala da Umbanda e do Candomblé, porque o terreiro ele comporta essas duas religiosidades, mas ele se volta mais para a questão da Umbanda. Então, é isso. Eu não vou saber falar mais, porque eu não conheço tanto dessa religião, mas o Jean
compartilha com a gente tudo que é necessário para que a gente entenda sobre a festa, sobre os festejos e sobre os rituais, enfim. Porque é uma festa, mas ao mesmo tempo também diz ali de algo da própria religião, né? Então é bem interessante. Adorei, o Jean tem um texto muito fluido e muito fácil de ser lido, porque apesar de acadêmico, ele consegue implicar uma escrita também poética. E aí, na sequência, eu li esse livrinho infantil. Gente, não dá nem pra dizer que li, porque ele é muito rápido e ele é muito curtinho. Ele é realmente um livro para crianças muito pequenas. Mas eu li porque eu ganhei de presente de uma amiga querida, a Raquel, a Rachel, que apresentou um projeto de TCC em que eu participei da banca e ela mandou esse livrinho para a banca, para os convidados, sobre o filme Encanto da Disney, né? Eu não tinha assistido ainda, adorei. O trabalho dela também foi maravilhoso. E aí eu li o livrinho, mas o livro de fato é muito bobinho e ele não contempla. E ele não é tão bom quanto o filme, né? Assim, ele realmente é muito resumido e muito infantil. Mas para quem gostou do filme, ficar vendo e relembrando essa história é legal. E aí depois eu li Cicatriz, da Duda, da Eduarda Moura. Gente, é um livro lindo, com um projeto bem interessante, um projeto gráfico, que no lugar de ser um livro encadernado, são cartões, onde ela traz fotografias de cicatrizes, em que ela borda, faz um trabalho de borda nas fotos dessas cicatrizes, e atrás tem as crônicas, né? Todas relacionadas com cicatriz. É um trabalho poético lindíssimo. É impossível você parar de ler, porque você lê o primeiro, quer ler o segundo, e aí você sai lendo um atrás do outro. E as metáforas que ela faz de forma bem poética. A Duda é psicóloga, mas ela não traz um psicologismo para a construção das crônicas dela. É de fato algo bem poético. Gente, assim, dá vontade de você ficar lendo e relendo o tempo todo, deixar ali do lado da mesa, de cabeceira, porque é bonita a forma como ela constrói e a cada releitura você percebe algo novo, assim. Então, são super curtas, dá para você ler uma por dia, tranquilo, em 2 minutinhos, em meia hora, 40 minutos você lê o livro todo, e é maravilhoso. Eu adorei, também é um livro de estreia, e Duda já aguarda ansiosamente seus próximos lançamentos, porque eu já adorei esse aqui, já consumi, enfim, espero coisas novas. E aí depois eu li O Homem da Areia, do Hoffmann, que é um conto. Gente, mas essa edição desse livro é impecável, assim. Todas as ilustrações são relacionadas com o conto. E, gente, riquíssimo. As figuras são meio surrealistas, mas condizem com a proposta do conto, que é um conto fantástico, escrito no século XVIII, acho que 1817, esse escritor alemão, Hoffmann, e é o texto em que o Freud se debruça para escrever o infamiliar ou o inquietante, né? Tanto faz. Na verdade, o infamiliar é uma boa tradução para esse texto de 19 que o Freud escreve. E aí eu li esse livro que traz esse texto, né? Que aqui está como inquietante, mas na edição da Autêntica está como infamiliar, que eu acho que é uma melhor tradução. E aí eu acabei finalizando a leitura completa desse livro, do Freud, que é o volume 14 das obras completas, que traz esse texto, mas traz também o caso do Homem dos Lobos, por exemplo, além do Princípio do Prazer. São textos importantíssimos do Freud, né, que vão de 17 a 20. Eu já tinha lido vários, então eu só li o Infamiliar e os que faltavam e completei essa leitura. Por fim, eu li Freud no século XXI, volume 1, O que é Psicanálise, do Gilson Iannini. Esse livro que foi lançado esse ano. Gente, que livro maravilhoso. Um livro também com escrita que trata de um assunto bem teórico, né, que é a psicanálise. Eu digo teórico no sentido de é preciso que ele se debruce sobre a teoria, mas ele é um livro extremamente clínico. O Iannini tem esse olhar clínico sobre os fenômenos contemporâneos. É muito interessante ver o Gilson Iannini desenvolvendo temas aqui, como o próprio inquietante ou infamiliar, a pandemia, e aí ele vai associar isso com sonhos, e com o inquietante, com o infamiliar. Gente, é um livro incrível, porque de fato ele consegue fazer uma leitura de fenômenos contemporâneos a partir da psicanálise, mostrando o quanto ela ainda é viva e o quanto ela ainda é necessária. E o texto dele também é muito fluido, muito gostoso de ser lido. Eu super indico e estou ansiosíssimo para o volume 2. Então é isso, essas foram as leituras que eu desenvolvi aí no mês de novembro de 2024. Deu até uma pilhazinha grande, e quando for mês que vem eu volto para comentar os livros lidos em dezembro de 2024. Até já!